Mais uma cortina de fumaça que está dando muito certo para Bolsonaro. É o que nós vamos conversar agora, aqui no Opinião e Pauta. Pois é, amigos. A gente sabe da tática, mas acaba escorregando nela novamente. E antes de a gente continuar essa nossa reflexão, peço que você inscreva-se no canal. Se não é inscrito, aperta o botãozinho do sininho, deixe o seu like, comente, compartilhe, que é muito importante, tá? Conto com você do outro lado. Mas veja bem, meus amigos, olhem só, qual é a tática de Bolsonaro? É a tática de cortina de fumaças. Por quê? Porque Bolsonaro não resolve nenhum problema. Então, para ele, entre aspas, resolver um problema, ele cria um menorzinho que toma conta do noticiário. Enquanto isso, aquela fumaça está ali aparecendo, os caras estão tirando o cenário do fundo e tu não enxerga. É o jogo de ilusionismo do Bolsonaro, do circo Bolsonaro. E aí a gente está aí vendo a repercussão toda, que deve ter uma repercussão, mas olhem só, olha como a equipe do Bolsonaro é muito inteligente. Talvez o Bolsonaro não seja muito inteligente, mas a equipe dele é. A gente tem que reconhecer, a gente não pode subestimar o inimigo. Quando a gente subestima o inimigo, começa perdendo a batalha. Então assim, a equipe do Bolsonaro, naquele modelo do Steve Bannon, faz isso. Cria pequenos problemas, pequenos casos, pequenas polêmicas, joga mentiras falsas. Para quê? Para que fiquemos focados nisso, enquanto o que é realmente essencial não se fala. E veja bem, o que deveríamos, o que a gente deve estar debatendo agora. Deveríamos estar debatendo a questão da fatídica reunião que parte da Advocacia Geral da União queria que fosse colocada em partes a tal reunião. A fala do Moro dizendo que é bombástica, porque tem coisas ali reveladoras. Gente que viu essa reunião também ficou a boca aberta. Então o Bolsonaro criou um jeito de abafar isso, trazendo a demissão do Nelson Tachi, coloca isso e aí vira aquela cortina de fumaça e tu não enxerga no fundo aquilo que realmente é importante. Por isso que a gente precisa cuidar com as falas do Bolsonaro, não levá-lo a sério e tentar fugir daquilo que ele faz, que é pautar o debate. Porque, bem ou mal, a equipe do Bolsonaro está nos pautando. Está pautando os canais, está pautando a própria imprensa oficial. Então, isso é um problema muito sério e que a gente precisa encarar de frente essa situação. Outra situação também importante que eu gostaria de ressaltar é que a substituição do Tachi não revela o quê? Que não há mesmo interesse nenhum com a questão da saúde pública do Brasil. Ou seja, já estávamos acéfalos, porque o último ministro da Saúde que tivemos foi o Mandetta, com todos os defeitos do Mandetta, e vamos combinar que, embora ele fosse o sujeito estava trazendo elementos científicos, a política de Mandetta também não era perfeita. Tinha alguns pontos ali a serem questionados. Não vou falar agora aqui, porque senão teria que fazer um outro vídeo a respeito. Mas assim, ia ficar muito longo. Mas a gente percebe que há uma falta total de política pública de saúde, para a saúde. E aí, gente, alguém, não sei quem falou, eu tenho medo que há uma invasão militar. Acho que foi o Ciro. Há uma invasão militar do Brasil, que não sei o que, um governo militar. Mas já temos um governo militar. Porque, veja bem, colocar 35 militares no Ministério da Saúde, que não conhece rigorosamente nada do assunto, e lotear o número, e o número de militares que hoje tem no governo Bolsonaro, comparados com os governos Geisel e Figueiredo, pelo amor de Deus,
é superior a esses dois governos do fim da era militar. Quer dizer, então, nós já temos uma onda militar. Os militares estão no governo de novo. Quando eles eram para estar na caserna, quando era para eles estar cumprindo a Constituição. Por isso que eu digo uma coisa, nós precisamos colocar um ponto final nisso. E é por isso que eu digo, a deposição, a demissão, que for a renúncia, não sei, mas a saída de Bolsonaro é o início da melhora do Brasil. Então, a saída da crise é, sim, o impeachment. E aí, gente, me desculpa você do outro lado, mas esse negócio de que é muito traumático, porque agora não é momento de eu ter que enfrentar a crise do Covid, eu quero dizer a você que para enfrentar a crise do Covid é preciso retirar do poder aquele que é o aliado número 1 do Covid, que é o Bolsonaro. Se nós não tirarmos o Bolsonaro, nós vamos ter muito mais mortes. Esta é a realidade dos fatos. Não dá para adorar mais a pílula. Eu até um mês atrás achava que o impeachment, a gente devia falar de uma forma retórica. Mas hoje eu estou convencido que é preciso sim o impedimento de Bolsonaro por conta das vidas que vão estar em risco ou que já estão em risco. Porque o próprio Bolsonaro defende essa porcaria de cloroquina e não sai da cabeça dessa criatura. Então vamos pensar o seguinte, daquela fala do próprio Felipe Neto. Nós temos que nos posicionar. Não dá mais, gente. E quem não se posicionar agora vai entrar para a história como omisso. E a omissão já sempre foi dita que é um crime. E vai ser sim um crime. E aí não vai ser só o Bolsonaro, o assassino de milhões de brasileiros, mas também terá esse efeito com a colaboração de muitos, inclusive de progressistas. Vamos botar a mão na consciência e agora é sério. Impeachment de Bolsonaro já!